nós vamos ter a semana decisiva para tão falada PEC fura-teto, que a Pietra deu uma alcunha que eu gosto muito, que é a emenda que eu gosto, né? Então vai ser decisivo para a emenda que eu gosto. Ontem o Rodrigo Pacheco, que eu gosto de chamar de Rodrigo Capacheco, eu acho um nome bonito para ele, avisou que marcou já a data da votação da proposta para a próxima quarta-feira. Depois de amanhã, gente. A inclusão da PEC, que é a emenda que eu gosto, na pauta, no entanto, ainda não é garantia de que o texto seja votado, já que depende da análise da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não obstante essa bomba atômica fiscal que está em discussão no Congresso, a equipe de transição teve a pachorra de pedir mais um dinheirinho. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ó, vamos recapitular para a gente começar a discutir. Primeira arte, você vai ver aí de casa que o objetivo inicial dessa PEC de transição era garantir o auxílio de R$600 por mês, mais R$105 para famílias com crianças de até 6 anos de idade. Ao longo da discussão foram incluídas as metas de custear os programas Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida, zerar as filas do SUS e do INSS e reajustar o salário mínimo acima da inflação. Vamos adiante. Quanto vai custar esta brincadeira, além dos 198 bilhões de reais calculados inicialmente? O governo eleito propôs ontem mais um dinheirinho, mais um troco, mas quase nada. Mais um dinheirinho de pinga de 22 bilhões para a área de saúde. O problema é que o texto em tramitação no Senado especifica somente 175 bilhões para o Auxílio Brasil. O próprio autor da PEC, senador Marcelo Castro, já disse que não quer carimbar o destino exato das verbas no texto. Pressuposto. Ou seja, fica a gosto do freguês. Mais uma arte. O que acontece agora? A PEC já recebeu 23 pedidos de emenda desde a semana passada e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado precisa votar tudo e liberar o texto para o plenário na quarta-feira. Enquanto isso, Lula se recusa a explicar de onde vem esse dinheiro e quem será o ministro responsável pelo planejamento e continua usando a PEC como cheque em branco para negociar com o Centrão, que não se chama mais Centrão, que é uma base de deputados e senadores legitimamente eleitos pela soberania popular. E aí, Tomé, nós vamos esticar esta corda até onde? Olha, essa PEC já passou, não tenha dúvida disso. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. O texto, ele tem que ir para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E quem é o presidente dela? Vocês sabem? Davi Alcolumbre. Olha só. Depois disso, na própria CCJ, nós temos uma pessoa lá que é o Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, aliado do Pacheco. É claro que as coisas vão acontecer e vão caminhar. Só que depois disso, ela volta para a Câmara. E quem que nós temos na Câmara hoje como presidente? Todos sabem? Arthur Lira, que já negociou a sua reeleição com o presidente Lula, contanto que essa PEC caminha. Nós voltamos a ser o Brasil que nós éramos no passado, um grande balcão de negócios. E nós temos agora um desafio muito grande como sociedade, porque essa PEC, se for aprovada em 4 anos, estão dizendo que vão diminuir para 2 anos. Nós estamos falando de todo o trabalho que nós fizemos na Previdência, algo na casa de 800 bilhões de reais, que como muitas vezes colocou o ministro Paulo Guedes, o Brasil vai quebrar se a gente não fizer a Previdência. Todo esse dinheiro está indo embora. E quando a direita queria ajudar os menos favorecidos, os mais pobres, eles diziam que eram medidas populares. E agora? O que nós vamos fazer? A grande pergunta que fica. Estamos entrando novamente no Brasil do passado, que nenhum de nós brasileiros, que tem um mínimo de noção política, a mínima noção do que é administrar. Eu já falei muitas vezes aqui, se você ganhar R$1 milhão por mês e gastar 1.100.000, você quebra. Então esse é o Brasil que ninguém quer mais, Pavinato. E aí, Pietra? De onde vem, para onde vai? De onde viemos, para onde vamos? Esse é um dos erros da PEC, né? Eles não falam de onde vem esse dinheiro.
né? É como se eles fossem imprimir papel, né? E assim fossem resolver o problema econômico, que na verdade é um problema para eles, né? Porque da forma como o governo está enxuto hoje em dia, não sobra muito espaço para eles desviarem e fazer o esqueminha de corrupção que eles sempre fizeram. Então, na verdade, eles estão pedindo mais dinheiro para que haja mais espaço, né? E mais teto, na verdade, para eles ganharem a mesadinha deles a mais, para eles conseguirem fazer um favorzinho aqui, um ali, né? Troca de cargo com favor, com dinheiro. Então, olha, essa notícia é um negócio para entristecer a todos os brasileiros. A gente está vendo o rumo que a nossa economia vai tomar. Ela já está tomando, né? O impacto, acho que psicológico, né, no mercado financeiro, da gente ter o Lula voltando, já por si só já está desestabilizando por completo o mercado. E agora a gente está vendo na prática o que eles vão fazer, né? Que é gastar dinheiro, que não se fala de onde vem, de onde vão tirar, quais vão ser as estratégias, porque nisso o Paulo Guedes sempre foi impecável, né? Ele sempre explicou didaticamente o que ele estava fazendo em relação à economia. A gente economiza dali, a gente enxuga ali, a gente tira mais estado dali, a gente diminui mais secretaria e assim a gente vai movimentando para que a gente consiga tornar outros setores mais economicamente melhores e possa fazer os nossos projetos. Então é triste demais, né? A gente vê esse debandeio agora, essa falta de responsabilidade que eles estão fazendo em relação à nossa economia e a tendência é só piorar, né? Infelizmente. Diziam que the king can do no wrong. Não tem plano, mas o rei sabe o que ele está fazendo. Depois, na Itália, lá no final da década de 1920, dizia que il duce non può fare errore. Não tinha plano, mas o Duce sabe o que ele vai fazer. Complicado. Isso não é um estilo fascista de governar, não, Cabeça? Olha, é um estilo irresponsável, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, eu quero dizer à nossa querida Pietra Bertolazzi que o fã dela, o oficial Bastos da Marinha, que sempre me policia, parabenizando pelo alto nível do nosso debate hoje, Pietra. Olha, nós não brigamos ainda e quando eu brigo com você, ele manda aqui e me censura. Então o Bastos é seu fã, viu? Isso é muito bom. O Capeta é censurado pelos amigos quando ele briga comigo. Exatamente. Pietra tem um fã-clube aqui que não deixa eu brigar com ela. Não deve ser fácil para eles ter um amigo esquerdista. Mas eu não quero, exatamente. Bom, mas vamos na minha linha esquerdista, segundo a nossa querida Pietra. Olha, pessoal, essa PEC fura-teto significa o seguinte, rapidamente. Em 2016, foi aprovada uma PEC permitindo proibindo que se gastasse mais nos anos seguintes daquilo que foi gasto em 2016. Muito bem. Apenas a correção da inflação nos próximos 10 anos, que levaria uma economia de 0,5% do PIB a cada ano. 5% da economia do PIB ao cabo de 10 anos. Portanto, uma PEC importante para estabelecer o equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Gastar menos do que você ganha. Bom, o país está com 77% do PIB de dívida. Ele tem 33% de carga tributária, quando a média da América Latina é 20%. As nossas reservas, o dinheirinho que a gente tem na poupança, se tiver uma emergência, as nossas reservas estão em 320 milhões de dólares, que é o nível mais baixo dos últimos 11 anos. Claro que, em razão da pandemia, houve a necessidade de uma transferência de renda emergencial para a população. O Estado tem que acolher. Aquele capitalismo cego, radical do século XIX, não se justifica, é óbvio. Agora, a questão é o quanto vai se furar esse teto? Até quando vai se furar esse teto? Porque com o esgotamento das reservas cambiais, o país vai ter que emitir papel, moeda, dinheiro. E com isso vai voltar a inflação, que vai gerar desemprego. Ou seja, nós estamos simplesmente numa bomba relógio adiando a data da explosão. É preciso ter responsabilidade, assumir o equilíbrio fiscal e se tiver que assumir alguma dívida que não seja tão elevada. Mas pelo que eu estou vendo, o problema não é a PEC fura-teto, é a intensidade do furo que vai ser feito nesse teto. E nós vamos chegar numa condição de endividamento. E quem vai sofrer mais para frente? A mesma população que você quer ajudar. Brasil, o país do futuro, é o lema do governo, é isso que eu estou entendendo, que eu estou vendo ali, atrás daqueles senhores e daquela senhora distinta. Né? Eu gosto do país, Nelson, do Brasil, porque as pessoas que estavam insatisfeitas com o presente disseram que resolveriam o futuro optando pelos erros do passado. Começa aí, né, o problema do Brasil. Depois eu leio o Fábio Jambiage escreveu no Estadão na sexta-feira que não é que o teto acabou.
é que um novo teto está sendo criado, que é do tipo, né? Não vamos ter mais um teto e quando a gente chegar no teto, a gente dobra o teto, em outras palavras. E por fim, a gente viu lá, é para manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, para zerar a fila do SUS, para conseguir aumentar o salário mínimo com a inflação, para todas essas coisas. Mas ninguém fala no texto oficial. Você acha que vai resolver? Dá para confiar, Nelson? Olha, Pavinato, essa PEC, se fosse a PEC do teto, né? Se esse teto fosse o teto de um carro, seria um teto solar, um teto furado. Na verdade, nessa proporção, seria um teto solar panorâmico. Céu é o limite. Porque 200 bilhões não justifica de jeito nenhum se furar o teto. O Capesa explicou aqui muito bem que um teto conversível, exato. Esse teto ele foi estabelecido para que não houvesse furo algum. E a situação que nós tivemos de pandemia é uma situação excepcionalíssima, uma situação que ninguém estava esperando, que só ela se justificaria como furo ao teto de gastos. O teto de gastos é o que garante o desenvolvimento econômico, financeiro, o que garante criação de empregos, aumento de renda para a população, inclusive, mais pobre. Mas então, a gente uma situação excepcionalíssima, um sujeito que ninguém imaginaria que pudesse voltar à presidência nessas condições, também é uma situação excepcionalíssima que só se vê no Brasil. Não dá para esperar muita coisa, viu, Pavinato? Mas nesse caso, em específico, nós estamos falando sobre uma PEC de quase 200 bilhões e que vem com um pretexto muito bonito, né? É uma PEC fofa. É PEC para zerar a fila da cirurgia, gente. É uma PEC para dar Auxílio Brasil ou Bolsa Família para toda a população. É uma PEC para aumentar o salário de todo mundo. Então vem com um pretexto muito bonito, só que pouco se fala sobre um detalhe nessa proposta oferecida pelo governo eleito, que é a de ultrapassar o limite dos anos. Porque o orçamento, a gente sabe, ano a ano é aprovada uma lei no Congresso, ou, enfim, que programa o quanto o Estado vai gastar e de que forma no próximo ano. Só que aqui eles ofereceram já na primeira proposta inicial, já furar o teto para 4 anos. Isso é um desrespeito com os parlamentares eleitos neste ano. Por quê? Porque quem vai votar... O que você está dizendo é o seguinte, então, retoma. Você falou que antes era ano a ano, agora passou para anos a anos. Anos a anos, exato. São 4 anos. A proposta inicial agora está negociando para 2. Mas sendo 4 ou 2, é um desrespeito com os parlamentares que foram escolhidos pelo povo. Ou seja, é um desrespeito à própria opinião do povo manifestada nas urnas. O orçamento de 2023, 24, 25... Aliás, o de 23 é essa legislatura que deve escolher. Mas o de 2024, 2025, 2026, por princípio básico de democracia, quem tem que escolher se vai furar ou não vai furar o teto são os deputados eleitos neste ano, são os senadores eleitos neste ano, que este sim tem a legitimidade, a representatividade para falar sobre o orçamento e inclusive sobre furo do teto ou não para os próximos anos. É um desrespeito total ao princípio democrático republicano. Mas é por isso que eles querem passar essa PEC com urgência. A urgência nisso é total. E vamos entender qual que é a cabeça dessa turma. É o seguinte, eles vão dar para a nação brasileira uma falsa impressão que as coisas estão acontecendo. Por que aconteceu na pandemia? Quando o ministro Paulo Guedes, de maneira muito responsável, enviou a ajuda emergencial, as pessoas que receberam essa ajuda fizeram o que com esse dinheiro? Gastaram. Foi um dinheiro ejetado na veia da economia. O que acabou acontecendo? A indústria fabricou mais, o distribuidor vendeu mais, os lojistas venderam mais, se pagou mais impostos e a gente viu a economia melhorando. Só que havia naquele momento uma necessidade disso acontecer para que essas pessoas pudessem ser cuidadas pelo governo. Nesse momento agora, entregar esse dinheiro que nós não temos, furando o teto de gastos, vai passar para a sociedade brasileira o que nós tínhamos lá atrás, uma falsa impressão de desenvolvimento. E depois disso, sabe o que vai vir? Vou falar para vocês, vão liberar crédito, porque as pessoas vão usar o dinheiro para pagar as suas dívidas e para comprar coisas novas. Vão liberar crédito. Então, a mídia toda vai acolher tudo isso, como se o país estivesse se desenvolvendo e, na verdade, nós vamos caminhar por um grande buraco na nação brasileira. Nós temos que barrar essa PEC de todos os jeitos. Mas já, o Capesa, hoje mesmo eu já vi no estado de São Paulo, mesmo, que era um jornal que eu gostava muito, eu estou me surpreendendo cada dia mais. Teve um analista econômico que falou que o dólar pode chegar a baixar a 5.
já no ano que vem, com a responsabilidade fiscal do novo governo. A responsabilidade fiscal do A questão governo. é a seguinte, se você vai criar programas sociais e que são importantes, programas de transferência de renda, você tem que buscar a fonte para custear isso. A fonte é aumentar impostos, estamos com uma carga, eu já falei, de 33% em média, ou cortar despesas. Então, você quer gastar mais com benefícios sociais, é preciso gastar menos em áreas em que se pretende gastar. Ou seja, você não pode gastar mais do que você arrecada. A outra alternativa é, eu não vou aumentar a carga tributária. O país não consegue mais, não convive mais com isso. Vai gerar um desemprego brutal. Eu não quero gastar menos. Qual é a solução? Fabricar papel, emitir dinheiro, emitir moeda.